Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado O Sniper Americano Não Foi um Herói. Esse artigo foi escrito pelo Sheldon Rickman, traduzido aqui ao site do CAIS, o Center for Statistical Society, pelo Eric Vasconcelos. No caso, o artigo ele foi escrito no dia 28 de janeiro de 2015 e foi traduzido 2 dias depois, no dia 30 de janeiro de 2015. Então, como eu sempre costumo dizer aqui no canal, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Apesar do que alguns possam pensar, herói não é sinônimo de assassino competente contratado pelo governo. Se Sniper Americano, filme recordista de bilheteria de Clint Eastwood, lançar uma discussão pública, franca, a respeito da guerra e do que significa o heroísmo, o diretor terá feito um trabalho extremamente necessário para os Estados Unidos e para o mundo. Esta não é uma resenha do filme, nem mesmo uma resenha do livro autobiográfico de Chris Kyle, em que o filme se baseia. Meu interesse aqui é na percepção popular de Kyle, o franco-atirador mais prolífico dos Estados Unidos. Um título que ele recebeu em suas 4 passagens pelo Iraque. Lembremos de alguns fatos que talvez Eastwood pense ser óbvio demais para ser mencionados. Kyle foi parte de uma força de invasão. Os americanos entraram no Iraque. O Iraque não invadiu os Estados Unidos, nem atacou cidadãos americanos. O ditador Saddam Hussein nem mesmo ameaçou atacar americanos. Ao contrário do que foi sugerido pelo governo George W. Bush, o Iraque nada tinha a ver com os ataques de 11 de setembro de 2001. Antes dos americanos invadirem o Iraque, a Al-Qaeda não estava lá. Também não estava na Síria, no Iêmen e nem na Líbia. O único motivo por que Kyle foi ao Iraque foi devido à guerra de agressão contra o povo iraquiano, promovida por Bush, Cheney e companhia. Guerras de agressão, lembremos, são ilegais sob o direito internacional. Os nazistas foram executados em Nuremberg por iniciarem guerras de agressão. Com esta perspectiva em mente, podemos nos perguntar se Kyle foi um herói. Defensores de Kyle e da política externa de George Bush diriam: é claro que ele foi um herói. Ele salvou vidas americanas. Mas quais vidas foram essas? Foram vidas de militares americanos que invadiram outro país que não apresentava qualquer ameaça a eles ou aos americanos dentro dos Estados Unidos. Se um invasor mata uma pessoa que tenta resistir à invasão, isso não conta como heróica autodefesa. O invasor é o agressor. O invadido é quem se defende. Se há um herói nesta história, é este último. Em seu livro, Kyle escreveu que lutava contra um mal selvagem e desprezível, e que se divertia ao fazê-lo.
Por que ele pensava isso sobre os iraquianos? Porque os homens e mulheres, a primeira pessoa que Kyle matou era uma mulher, resistiam à invasão e à ocupação de que ele fazia parte. Isso não faz sentido. Como já afirmei, resistir a uma invasão e ocupação, sim, mesmo quando árabes são os resistentes, simplesmente não é maligno. Se os Estados Unidos fossem invadidos pelo Iraque, que tivesse um poder militar maior, isto é, os atiradores americanos que matassem resistentes americanos seriam considerados heróis pelos que idolatram Kyle? Acho que não, e não acredito que os americanos achariam. Pelo contrário, os resistentes seriam os heróis. O filme de Eastwood também mostra um franco-atirador iraquiano, porque ele não é considerado herói por resistir à invasão de seu país, como os americanos, em meu exemplo hipotético. Eastwood deveria fazer um filme sobre a invasão, do ponto de vista dos iraquianos, da mesma forma que fez um filme sobre Iwo Jima, do ponto de vista dos japoneses, para acompanhar seu filme da perspectiva dos americanos. Não importa quantas vezes Kyle e seus admiradores se refiram aos iraquianos como o inimigo, os fatos não mudam. Eles eram o inimigo. Isto é, pretendiam causar dano aos americanos somente porque as forças americanas iniciaram uma guerra não provocada a eles. Kyle, como outros americanos, nunca teve que temer que um iraquiano o mataria em casa, dentro dos Estados Unidos. Ele tornou os iraquianos seus inimigos, entrando em seu país sem convite, armado com um rifle. Nenhum iraquiano pediu para ser morto por Kyle, mas realmente parece que Kyle estava perdido. Estava perdido não, estava pedindo para ser morto por um iraquiano. Em vez disso, outro veterano dos Estados Unidos fez o trabalho. Claro, os admiradores de Kyle discordariam dessa análise. Giannini Pirro, comentarista da Fox News, afirmou: Chris Kyle tinha clareza sobre quem eram os inimigos. Eram aqueles que seu governo o enviou para matar. Impressionante. Kyle foi um herói, porque ansiosa e habilidosamente matava quem quer que o governo lhe dissesse para matar. Conservadores, supostos defensores da limitação dos poderes do governo, certamente têm uma noção esquisita sobre o que é o heroísmo. Desculpe, mas eu tenho dificuldade em ver uma diferença essencial entre o que Kyle fez no Iraque e o que Adam Lanza fez no tiroteio da escola primária de Sandy Hook. Certamente não foi heroísmo. Então, é isso. Esse foi o artigo aqui nomeado O Sniper Americano. Aqui no final também vem dizendo que ele foi repostado em 3 sites. O primeiro jornal que ele foi publicado aqui foi o jornal Maracaju Speed, no dia 4 de fevereiro de 2015. Segundo, o Diário de Cuiabá, também no dia 4 de fevereiro de 2015. E ele parece ter sido publicado também no jornal News Rondônia, no dia 4 de fevereiro de 2015. Espero que todos tenham gostado
da leitura aqui desse artigo. Link do artigo na descrição. Código do TikTok Quai também, para caso vocês queiram me ajudar. E como eu sempre digo, até mais.